Yura ficou furiosa por ela querer se casar com alguém que não amava, mas Iju a lembrou: quem disse que não há amor? Eu amo Dogu. Ao ouvir essa afirmação, Yura lançou outro copo de água. Mas nesse momento, Dogu entrou no quarto e ficou surpreso com a declaração de amor de sua noiva. Após a inesperada aparição de Dogu enquanto as irmãs discutiam, Yura estava curiosa para saber há quanto tempo ele estava ali parado. Ele explicou que estava apenas de passagem e tinha vários assuntos para resolver. Indo em direção a Iju, ele demonstrava claramente seu cuidado por ela, algo que não só incomodou Yura, mas também a madrasta. Ele perguntou a Iju como ela estava, e ela respondeu que não estava bem, pedindo-lhe para abraçá-la. A vingança matrimonial perfeita. Mais tarde, quando os dois saíram, Dogu elogiou a melhora na atuação de Iju, e mencionou que também tinha um meio-irmão aparentemente perfeito e amável. De acordo com ele, esse irmão tem apenas uma deficiência na perna, mas é admirado por todos por sua personalidade. Entretanto, Dogu é o único que conhece a verdadeira natureza dele, uma pessoa horrível, que revelou sua verdadeira maldade. Iju notou como de repente ele parecia tão lindo, mas disfarçou e perguntou para onde ele a estava levando. Contudo, segundo ele, era um pouco tarde para fazer uma pergunta tão significativa. Ele desejava mostrar o novo lar deles como recém-casados. E se ela não estivesse confortável em chamá-lo de lar de recém-casados, ele pedia apenas que o considerasse um lugar temporário, mas ela não queria estar em lugar algum. Ele pediu que não ficasse chateada e a convidou a entrar no edifício. Dogu mencionou que a senha da fechadura da porta era a data em que se conheceram no hotel, mas para ela, aquele dia não tinha significado especial. Porém, para ele, aquele dia era significativo, pois foi a primeira noite em que passaram juntos. Então, aquele era o apartamento onde Dogu estava morando, e enquanto ele mostrava o lugar para Iju, ela se deparou com um quarto todo cor-de-rosa, e perguntou para quem seria o quarto. Dogu respondeu que aquele era o quarto dela. Iju começou a rir, agradecendo pela decoração, mas expressou que era um tanto sexista ele ter deixado tudo rosa, só porque ela era mulher. No entanto, ele se justificou, mencionando que sua irmã e seu cunhado recomendaram essa decoração baseados em pesquisas nas redes sociais. E se Iju não gostasse, ele se ofereceu para trocar toda a decoração do quarto. Mas para ela estava tudo bem, afinal, era apenas um lugar para dormir. Logo em seguida, eles chegaram à cozinha, um espaço muito bem organizado que deixou Iju admirada. Ele a convidou para se sentar, garantindo que prepararia algo para ela comer. No entanto, ela ficou claramente chateada, pois já havia deixado claro que tinha mania de limpeza, e não gostava de comer acompanhada. Vestindo seu avental, Dogu pediu para que ela relaxasse, assegurando que prepararia algo melhor do que um jantar em restaurante 5 estrelas. Iju respondeu que não podia comer comida preparada por outras pessoas. E Dogu questionou o motivo. E a resposta dela foi que não conseguia confiar em ninguém. Quando era pequena, Iju comeu macarrões envenenados, e acredita que foi culpa de sua mãe adotiva. Esse trauma faz sentir-se incapaz de comer qualquer coisa preparada por outra pessoa. Dogu questionou se ela temia que ele a envenenasse, duvidando de sua confiança nele, e nesse caso, como poderiam se casar? Iju reiterou que o casamento deles era apenas por contrato. No entanto, Dogu argumentou que mesmo assim, ela ainda se casaria com ele. E perguntou como poderiam não confiar o suficiente um no outro, para compartilhar uma refeição. Ele pediu a ela para não se preocupar, oferecendo-se para permitir que ela vigiasse todo o processo de preparação da comida.
Enquanto Dogu preparava a comida, ele questionou se Ju estava verdadeiramente determinada a vencer Yura. Após um breve silêncio, ela respondeu afirmativamente. Ele então enfatizou que para alcançar esse objetivo, ela precisaria amá-lo, e da mesma forma, ele iria amá-la. Essa afirmação soou absurda para ela, questionando como ele poderia dizer algo assim e qual seria a finalidade disso. Ele confrontou sua capacidade de atuação, mencionando que não seria fácil enganar Yura, Jeong-gi, a imprensa e os financiadores, pois eles não eram ingênuos. A única maneira de enganá-lo seria sendo autêntica, sugerindo que Ju teria que agir verdadeiramente. Ela respondeu que entendeu a mensagem, ela só precisaria fingir que o amava, e fazer parecer que era real. Dogu questionou se ela estava confiante em sua capacidade para isso, ao que ela respondeu com convicção. Ele esperaria ansiosamente por esse momento. Quando a refeição estava pronta, Dogu ofereceu a Iju uma colher de prata, para que ela testasse a comida, apesar de ela ter acompanhado todo o processo de preparação. Ele brincou, sugerindo que agora ela só precisava se certificar de que a comida não estava envenenada, mas ela não apreciou a piada. Dogu percebeu que ela estava tremendo. E então, pegou a colher e provou a comida, para mostrar que ainda estava bem. Ele pediu a ela que tentasse depositar um pouco de confiança nele. Ele queria que ela acreditasse nele, mas o silêncio que recebeu o fez questionar se ela não teria algo a dizer. A reação dela foi de clara irritação. Ela se sentiu pressionada. Claro que Dogu ficou surpreso. Não era essa sua intenção. Ele apenas desejava compartilhar um jantar com ela, mas diante de sua sensação de desconforto, ele prontamente se desculpou. Ela comentou que, além do desconforto, não estava com fome, porém, nesse instante, seu estômago roncou, deixando-a envergonhada. Dogu tratou de acalmar a situação, disse que não havia problema, pediu para que ela deixasse para lá. E novamente se desculpou por tê-la feito se sentir pressionada. Nesse momento, ele joga fora a comida do prato dela, deixando-a completamente surpresa. Ela indaga o motivo daquela atitude, deixando sem entender a súbita preocupação dela com a comida, especialmente depois de ter expressado seu desconforto com a situação. Ele explica que ouviu dizer que compartilhar uma refeição os aproximaria mais rapidamente. Essa foi a razão por trás de sua ação, embora ele realmente lamentasse por isso. Iju percebeu as boas intenções por trás da ação dele, mas quando notou que ele também ia se desfazer do próprio prato, ela o impediu de agir assim. Bom, ela tinha acompanhado todo o processo de preparação da comida, então ele não poderia ter envenenado o alimento. Esse temor era apenas resultado de sua obsessão mental. Era uma questão de sua própria determinação. Por isso, ela pediu que ele lhe entregasse o prato. Embora ele não quisesse que ela se sentisse coagida, ela estava disposta a tentar. Mesmo sendo desafiador, ela queria tentar superar aquilo. Afinal, ela tinha voltado dos mortos, provar a comida não seria nada comparado a isso. Assim, ela deu uma colherada no risoto. E Dogu ficou nervoso, preocupado se ela iria gostar ou não. Mas para sua surpresa, ela percebeu que estava delicioso. Não sentiu nada de ruim após comer. Ficou encantada com a textura e o sabor do prato. Enquanto a observava, Dogu perguntou se estava gostoso, e ela confirmou. Isso o deixou aliviado. E ele começou a admirá-la mais uma vez, deixando-a confusa com a expressão dele. Então ele a surpreende ao convidá-la para morarem juntos. Ele expressa o desejo de compartilharem experiências como um casal, fazer refeições juntos, assistir filmes lado a lado, jogar jogos juntos. Tudo isso ali, naquele lugar, a partir daquele mesmo dia. Ele estava determinado a estar ao lado dela, e vivenciar cada uma dessas experiências. Embora ela tenha parecido preocupada com a proposta, Dogu tentou tranquilizá-la. Explicou que ninguém conhecia aquele lugar, nem mesmo seus próprios pais.
No entanto, percebeu que a preocupação dela não se referia ao local em si, mas sim à ideia de começarem a viver juntos a partir daquele momento. Ele tentou acalmá-la, dizendo que por ora, ele próprio ficaria na casa dos pais, pois precisava melhorar a relação com eles. Além disso, somente os dois sabiam a senha da porta, garantindo privacidade, e ela poderia descansar confortavelmente sem ser incomodada. Porém, por um instante, passou pela mente de Ju a possibilidade de ele estar tentando evitá-la. Havia, porém, uma condição da parte dele. Ela não deveria adentrar o quarto que ficava no final do corredor. A curiosidade era evidente, mas Ju concordou em respeitar essa solicitação. Antes de partir, ele pediu que ela cuidasse da casa enquanto estivesse fora. Quando estava prestes a sair, ela lembrou que gostaria de convidar a prima dele, Sujin, para uma visita mais tarde, e perguntou se isso estava tudo bem para ele. Ele enfatizou que a partir daquele momento, a casa também era dela, então não havia necessidade de pedir permissão. Ela poderia convidar quem desejasse. Então, ele entregou a chave da casa para ela. Brincando, ela mencionou como o relacionamento havia evoluído, da chave do quarto da suíte para a chave da casa. Relembrando o momento da chave do quarto, ele expressou que arriscaria seu futuro por ela. Ele questionou se ela ainda não se via no futuro dele. A resposta dela foi que no futuro dele, ela estaria lá. Quando Sujin chegou mais tarde, ficou impressionada com o lugar onde Do-gu morava. E Ju serviu comida embalada para sua amiga, que compreendia o trauma de Ju, e respeitava sua preferência por esse tipo de alimento. E Ju reconhecia que essa era uma questão que precisava superar, e Sujin concordou prontamente. Elas se divertiram enquanto falavam sobre esse tema. No entanto, a verdadeira razão da visita de Sujin era fornecer informações sobre a corporação Seokang. E Ju estava atenta a qualquer informação que pudesse obter sobre a família de Do-gu. Primeiramente, havia Yong Gi-un, o pai de Do-gu, classificado com nível de dificuldade baixo. Ele era o presidente da Seokang, muito amável e não propenso a conflitos. Em segundo lugar, o avô de Do-gu, In-gyo, ex-presidente da corporação, mas que atualmente vivia em sua cidade natal para descansar. Ele também tinha uma classificação de dificuldade baixa. Mesmo aposentado, ele ainda era a figura mais poderosa da corporação. Ele construiu e desenvolveu tudo do zero. O próximo era o meio-irmão de Do-gu, Jeon-wook, com dificuldade classificada como média. Ele era o diretor-geral do grupo Seokang e herdeiro da empresa. Ele era gentil e honesto, e liderava inúmeros projetos de caridade, porém, enfrentava uma limitação na perna devido a um acidente. Havia poucas informações sobre ele, o que intrigava Ju, pois Do-gu o descreveu como alguém terrível, mas ao mesmo tempo comparável a Yura, aparentemente sendo bom apenas de fachada. Sujin também ressaltou outro detalhe importante. Do-gu não tinha afinidade com Jeon-wook. E Ju compreendeu que ainda havia um longo caminho a percorrer. Em seguida, veio a menção a Dona, irmã mais nova de Do-gu, cujo nível de dificuldade era considerado entre médio e alto. Embora não ocupasse um cargo elevado, sua personalidade era um tanto excêntrica, causando estresse até mesmo na sogra, em relação ao seu relacionamento. Além disso, há o marido de Dona, o amável Jero Byung, que atua como secretário particular de Do-gu, considerado de nível baixo de dificuldade. Ele cuida da agenda de Do-gu, e também atua como mediador entre ele e sua família. Intrigada, Ju perguntou se Dona amava tanto esse rapaz a ponto de raspar o cabelo. Sujin explicou que ela fez isso devido à oposição dos pais ao casamento. Para Dona, foi amor à primeira vista, o que a levou a perseguir Jero intensamente, e ele concordou em namorá-la por medo pela sua própria vida. No final, tudo deu certo, e ela inclusive usou uma peruca no casamento. Agora, a próxima na lista é a tia de Sujin e mãe de Do-gu, Yeon-hwa. Ela é uma figura importante, então Sujin pede muita atenção nesse momento. Possui um nível alto de dificuldade. Após se divorciar, não tinha planos de se casar novamente, mas o tio de Sujin insistiu durante 2 anos, até que finalmente se casaram.
Iju pergunta sobre sua personalidade, e sem hesitar, Sujin responde que ela é feroz, uma personalidade tão forte que inspira muito medo. Quando Dogu estabeleceu sua própria empresa, Jeon-wook naturalmente se tornou o sucessor da corporação. Provavelmente, ela não ficou muito satisfeita com isso. Iju deduziu que talvez era porque ela desejava que Dogu fosse o herdeiro da corporação. Assim, se Iju quisesse agradar sua futura sogra, teria que tentar motivar Dogu a voltar para a corporação Seokang. No entanto, isso não seria uma tarefa fácil. Segurando um envelope, Sujin sugere um caminho alternativo. A mãe de Dogu pode parecer fria, mas guarda muitos sentimentos. Ela entrega o envelope para Iju. Uma maneira de se aproximar da futura sogra era frequentando as aulas de culinária de Jaime. Embora pareça mais uma reunião de esposas ricas, Jaime só aceitava membros por contatos pessoais. No entanto, seus relacionamentos eram amplos e ela se destacava em organizar encontros às cegas, fornecendo informações de alta qualidade. Sujin sentiu algo suspeito, e enfatizou que estava de olho em Jaime. Iju lembra de uma ocasião, em que sua mãe adotiva mencionou essas aulas ao telefone. Sujin acrescentou que sua tia detestava a falsidade, e possuía uma intuição apurada. Enquanto fazia suas anotações, Iju refletia sobre a semelhança de Dogu com sua mãe. Por fim, havia alguém com um nível de dificuldade mais desafiador do que a sua sogra, o que deixou Iju estupefata, já que haviam discutido sobre todos os membros da família, exceto pelo próprio Dogu. Sim, ele seria o maior desafio de seu casamento. Desde jovem, foi reconhecido como um gênio, sempre ocupando o primeiro lugar em tudo, além de ser extremamente inteligente e perspicaz. Sua aparência também era notável. Atualmente, ele ocupava o cargo de diretor na JC Soft. Ele possuía uma personalidade complexa, influenciada por um acidente que sofreu. Sujin não tinha detalhes, apenas sabia que foi um acidente quase fatal. Pouco se sabia sobre esse evento, já que sua tia evitava falar sobre o assunto. Inicialmente, ele tinha um ânimo excepcional, mas mudou consideravelmente após o acidente. Iju ansiava por entender melhor essa mudança, questionando como ele era antes, e o que mudou nele. Sujin relembra que ele era uma criança muito alegre e enérgica, bastante travesso também, especialmente na época da infância deles. Porém, após o acidente, ele se tornou reservado, pouco falava e sempre mantinha um silêncio constante. Iju refletiu sobre isso por um momento. Ela sentia uma curiosidade intensa sobre o que teria acontecido no acidente, e Sujin a incentivou a questionar diretamente Dogu, já que para ela, ele nunca mencionava nada sobre o assunto. Contudo, Iju perguntou por que ele falaria com ela a respeito disso. Bem, a resposta era clara: eles estavam prestes a se casar. O pensamento de ser um casal os impulsionava, e Iju estava decidida a desvendar todos esses mistérios. Enquanto desfrutava de um banho relaxante, Iju se permitiu refletir sobre Dogu, e como ele meticulosamente organizou cada detalhe de seu novo lar para ela. Ela apreciava o gesto, mas subitamente se ergueu da banheira, questionando suas ações. Ao encarar seu reflexo no espelho, reafirmou mentalmente que aquilo se tratava apenas de um casamento por contrato, algo que ela precisava manter sempre em mente. Após alguns dias, Iju decidiu voltar à casa dos pais para buscar suas coisas. Era estranho retornar àquele lugar. Enquanto arrumava suas malas para partir novamente, ao descer as escadas em direção à porta principal, deparou-se com seus pais chegando. A expressão da madrasta mudou repentinamente ao ver Iju. Eles não demonstraram grande surpresa ao vê-la partir, mas a madrasta parecia confiante de que as coisas não sairiam como Iju planejava. Iju, por sua vez, mencionou que logo estaria de volta ao trabalho na empresa, e pediu para avisarem a Yura, para manter sua cadeira quente até seu retorno. A madrasta, indignada, gritou para que Iju esperasse, mas foi ignorada. Quando chegou à porta, Iju olhou para trás, e sorriu. Deixando sua madrasta, visivelmente irritada com essa atitude.
Enquanto isso, na empresa de Dogu, ele se via frequentemente obrigado a se encontrar com Seiyuki, o ex de Ju, que trabalhava sob sua liderança como chefe de um dos departamentos. Apesar de ser o proprietário da empresa, Dogu não podia simplesmente dispensar os serviços de Seiyuki, pois reconhecia sua competência no trabalho, embora não suportasse sua presença. Dogu, por impulso, provocou Seiyuki, sugerindo que ele não tinha um bom critério na escolha de mulheres, referindo-se a Yura. Seiyuki decidiu reagir à provocação, afirmando que Ju não o amava. Dogu rebateu, perguntando se ele realmente conhecia Ju. Seiyuki respondeu que eles passaram muito tempo juntos, e ele sabia que ela estava apenas se aproveitando dele. Então, Dogu surpreendeu o ex de Ju, questionando se esse era o motivo dela ter sido expulsa, no meio de uma noite de inverno. Ele enfatizou que para ele, isso não era um problema, ela poderia se aproveitar dele o quanto quisesse, pois estava apaixonado por ela. Ele se sentia extremamente incomodado, quando outro homem pronunciava o belo nome de Ju. Isso significa amor, não é mesmo? Ele não podia, nem queria, vê-la entregue a um homem, que a deixava vagando descalça pelas ruas no inverno. Seiyuki ficou indignado, sem entender do que ele estava falando. No entanto, não havia mais nada para discutir. Dogu pediu para que Seiyuki saísse. Quando pensou que estava sozinho em sua sala, eis que surge Seong-gon, o amigo de infância de Dogu, e vice-presidente da empresa. Dogu não poderia demitir alguém que era um excelente trabalhador, apenas por ser o ex de sua futura esposa. Ele parecia querer explicar o que estava acontecendo para seu amigo, e de repente, tirou seu relógio, deixando seu amigo apavorado, temendo que Dogu fosse agredi-lo. No entanto, a intenção de Dogu não era essa, mas sim verificar se seu amigo podia ver a marca em seu pulso. Seong-gon não notou nada. Dogu percebeu que somente aqueles que passaram pela mesma experiência conseguiam ver a marca, e por isso ele viu que Ju também possuía a mesma marca. A data da morte de ambos estava estampada nos pulsos deles. Ele rememorava o momento terrível de sua morte. Ele próprio foi o responsável pelo trágico acidente. Naquele instante desesperador, reconheceu Seiyuki e Yura na multidão, chocados com a cena que acabavam de testemunhar. Foi então que ele percebeu quem tinha sido a vítima fatal do acidente que causou. Quando se deu conta do que tinha feito, outro carro colidiu com ele. Assim, morreu e voltou no tempo. Ele se via perdido, sem saber como revelar a Iju, que foi o causador de sua própria morte, e que possivelmente, aquela data marcava o limite de suas vidas. Por outro lado, Iju se recordava de tudo o que aconteceria ao longo desse ano, mas não conseguia vislumbrar como mudar as coisas a partir desse momento. Em seu passado, conforme sua madrasta costumava dizer, ela era uma criança azarada desde o nascimento, sem ninguém no mundo que a amasse, sendo apenas uma semente suja da desgraça. Novamente, reforçava que nunca encontraria a felicidade, e sequer deveria ter nascido. Era uma mulher horrível, daquelas que dá vontade de entrar na história e dar umas vassouradas na cabeça dela. É por essa razão que Ju precisava ter alguém do seu lado, e considerou Jeon, o secretário pessoal de seu avô. Ela já suspeitava que seu avô havia morrido no futuro porque alguém o matou. Era essencial para ela impedir isso de acontecer de qualquer maneira. No dia seguinte, Yura encontrou Serui, a irmã de Seiyuki, e esta estava furiosa com Iju, pelo que ela havia feito contra ela e sua mãe. Serui soltou que havia visto Iju muito próxima de Jeon, e considerou suspeito o modo como ele entrou na casa com ela. Embora Jeon sempre tivesse sido indiferente com Iju e Yura, Yura viu nessa informação uma oportunidade de usar contra Iju. A ex-cunhada de Ju sugeriu que Yura poderia se casar com seu irmão, pois formariam um lindo casal, o que deixou Yura irritada.
No entanto, ela tentou disfarçar, dizendo que eram apenas amigos, e tinha certeza de que ele gostava de Ju. A irmã de Seiyuki ponderou que seu irmão cuidava melhor de Yura do que dela, afirmando que ele provavelmente gostava de Yura. Nesse momento, Dona, a irmã de Dogu, aparece no maior estilo para uma sessão de compras. Deixando Serui, a invejosa, com uma expressão amarga. Serui, então questionou Yura sobre cortar o cabelo, e embora Yura tenha mantido um sorriso falso, internamente desejava que Serui raspasse os cabelos. Enquanto isso, Dogu compartilhava seus pensamentos com seu amigo. Ele reconhecia seus ciúmes, mas achava esse sentimento tão infantil. Seong-gon percebia essa faceta de Dogu, mencionando como desde a infância ele protegia seu material, sendo possessivo com as coisas que lhe eram importantes. E se era assim com objetos, imagina quando se tratava de alguém por quem ele tinha afeição. Certamente, ele poderia perder o controle. Dogu suspira, refletindo que nunca havia experimentado tal sentimento antes, e tudo isso estava surgindo, por causa de Ju. Dogu guardava uma memória vívida, do primeiro encontro com Iju. No dia do seu casamento. Seu sorriso era tão radiante, quanto narcisos florescendo, em meio ao inverno. Naquele instante, seu sorriso iluminou tudo ao redor. O segundo encontro aconteceu durante um evento de final de ano. Em meio à festa, incomodado com a agitação, Dogu procurava um refúgio tranquilo. Quando a avistou, Iju estava isolada, perdida em seus próprios pensamentos. E tão mergulhada em tristeza, que lágrimas escorriam pelo rosto. Esse semblante entristecido tocou profundamente Dogu, deixando ele perturbado. Ele não conseguia compreender, porque se sentia tão afetado pela cena. Quando ela notou sua presença, fugiu do local rapidamente, deixando-o para trás. Desde aquele momento, aquele rosto marcado pela tristeza ficou gravado em sua memória, tornando-se uma lembrança difícil de ser esquecida. Dogu se questionava se algum dia seria capaz de revelar a verdade para ela. Se algum dia poderia confessar que foi o responsável pela sua morte. Ao retornar para casa mais tarde, Dogu se deparou com seu odioso meio-irmão, Jeong-wook. Este, de forma incisiva, mencionou ter ouvido falar do planejado casamento de Dogu com Iju. Ele deixou claro que, na sua visão, não havia lugar para Dogu ali. Um indivíduo tão desagradável, que almejava prejudicar seu próprio irmão, como nunca antes. A aversão de Dogu por Yura era justificada pela percepção de que ela compartilhava semelhanças com seu irmão. Ambos escondiam sua face diabólica para iludir os outros. Determinado a prevalecer, Dogu respondeu a Jeong-wook que teriam que esperar até o final, para descobrir se haveria algum espaço para ele. Em meio a provocações mútuas, Dogu enfatizou que, no final das contas, não importava a opinião dos outros sobre ele. Era Jeong-wook que se importava com isso. Não ele. No dia seguinte, durante o curso de culinária de Jamie, uma senhora desagradável começou a se vangloriar sobre um encontro que Jamie organizou para sua filha com um promotor. Ela gostava de irritar a mãe de Dogu, e dessa vez quis provocar, afirmando que Dogu havia deixado a casa por não suportar mais viver com sua mãe. Agora, havia outro motivo: seu amado filho estava prestes a se casar com uma órfã adotada. Acrescentou, até mesmo, que ouviu falar sobre um encontro romântico entre Dogu e a irmã de sua noiva. Para ela, isso era simplesmente terrível. No entanto, mais terrível ainda, foi a surra que a mãe de Dogu deu nela. Mas para surpresa de todos, quem apareceu no curso de culinária naquele dia, foi ninguém menos do que aquela garota adotada. Ela mesma. Nossa querida Iju. Se curtiram o vídeo, não se esqueçam de dar um like e se inscrever no canal.
Ah, e ativem as notificações para não perderem nenhum conteúdo novo.